alegria muito grande poder estar retornando, estar subindo ao altar do Senhor, com muito temor a Deus, lembrando que qualquer hora dessa o Senhor Jesus estará voltando, e lembrando muito bem que a sua volta está muito perto. Nós não temos que perder tempo nenhum, porque a volta do Senhor está perto. Então, nessa rica oportunidade, quero dizer mais uma vez, estou com saudade de todos os meus irmãos. A luta é muito grande, eu sei que você, de repente, colocou o pé aqui pela primeira vez neste lugar. Eu quero dizer para você que este é um local de bênção, é um local diferente, a qual, quando você traz o seu propósito a Deus e você confia no Senhor, com certeza Ele vai fazer alguma coisa por você. Eu quero convidar você a estar lendo comigo no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20. Não vou falar muito não hoje, vou falar bem pouco, mas que esse pouco, que nós possamos entender o que Deus quer colocar no nosso coração nesta noite. Efésios 2, capítulo 20. Esta palavra diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E o versículo 21, para fechar, ele diz assim: a Ele seja a glória. 20, 21. 3, 20, 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. E a igreja pode dizer amém. Poder se sentar a favor do Senhor Jesus nesta noite. Irmãos, nesses últimos dias o Senhor tem nos despertado muito acerca da oração. Eu tenho comentado com alguns irmãos, é uma experiência nova, parece que eu estou voltando de novo como criança. E Deus ele tem nos levado assim a um campo da oração. E é muito importante. Eu hoje tenho uma experiência que eu comentei com algumas pessoas, que se eu sair de casa sem orar, eu me sinto totalmente nu, descoberto. E a oração na vida de um cristão é algo fundamental. Eu vejo a oração hoje como uma roupa de proteção para o cristão. Então, essa palavra aqui no livro de Efésios, ela nos fortalece e ela nos dá a entender que a oração a Deus, Deus ele entende de duas maneiras. Tudo aquilo que nós pedimos e pensamos. Olha só que interessante. Tudo aquilo que nós pedimos e pensamos, o Senhor, Ele vai nos dar infinitamente muito mais além. Deus vai nos dar muito mais além daquilo que nós pedimos e pensamos. Quantas vezes nada tem acontecido na nossa vida porque nós temos limitado Deus, nós temos feito do nosso Deus um Deus pequeno, um Deus fraco. Irmãos, Deus ele já fez muitas maravilhas nas nossas vidas. Daqui a alguns dias eu vou contar o meu culto de ação de graça, que nós estamos com um objetivo, através das nossas orações. E quando nós dobramos o joelho, quando nós nos voltamos para Deus e nos humilhamos a Ele, o Senhor se curva e Ele escuta as nossas orações de uma forma que, quando nós não recebemos, é porque nós não sabemos pedir. Aí a Bíblia diz: pediste e não recebeste, porque pediste mal.
O livro de Isaías, ele relata muito bem o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, ele diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. O interessante é que o versículo 1 do livro de Isaías, que escreveu o profeta Isaías, ele diz o seguinte: ó vós, todos os povos que tendes sede, vinde às águas, vinde a mim e comprai sem dinheiro. Irmãos, uma coisa eu quero profetizar segundo esta palavra. Eu não sei qual é a tua meta, os teus planos, mas eu já posso dizer algumas coisas que Deus está preparando para mim. Deus usou alguém para mim aqui dentro, que Deus iria me dar algo, dimensão, de uma dimensão grande, de uma dimensão potente. E quando Deus está para nos dar coisas grandes, a nossa luta, a nossa guerra também são batalhas enormes, são grandes, porque Deus, ele quer nos capacitar para recebermos as nossas grandes vitórias. Aleluia! Você não se espanta, porque assim também com os grandes homens de Deus, porque eles viveram em grandes momentos de tribulação na sua vida. O apóstolo Paulo escreveu que as grandes tribulações era comparada com que a glória, com que haveria de ser revelada. As nossas tribulações, ela não vai se comparar com a bênção de Deus que está sendo gerada, que está sendo preparada no teu íntimo. Aprendemos que nesses últimos dias, em pouco tempo, que nós temos que formular quando nós dobrarmos o joelho. Em primeiro, nós temos que especificar em palavras aquilo que nós queremos. E muitas vezes Deus pergunta o que você quer. E você tem que deixar bem claro para Deus. O nosso Deus é um Deus onipotente, onisciente e onipresente, Ele sabe. Mas Ele quer ver o servo dele clamar, pedir. Ele quer ver nós especificarmos: Senhor, eu quero, Senhor, assim, eu quero assado. Deus, Ele quer que nós falamos com Ele. E Ele nesta noite está sondando aquilo que você orou nesta noite, aquilo que você pediu, porque a Bíblia também nos manda pedir. Nós não estamos falando aqui só de um evangelho de prosperidade, mas quando se fala em oração, não é oração para pedir bênçãos materiais, mas Senhor, eu quero santificar a minha vida, eu quero voltar ao meu primeiro amor, eu quero ser um vaso de honra na tua casa. Senhor, abre o meu intelecto. Senhor, eu não quero viver a vida toda desta maneira, mas eu quero evoluir, eu quero multiplicar, eu quero crescer. Especifica na tua oração o servo que você quer ser diante de Deus. Eu acho que se nós estivermos preocupados conosco primeiro: Senhor, eu quero te agradar. Imagine quando nós estivermos ao ponto de agradarmos a Deus, de chamarmos a atenção de Deus. Eu acho que Deus, Ele vai nos dar tudo o que nós estamos precisando. De uma certa forma que muitos homens e mulheres de Deus conseguiram movimentar a mão de Deus ao seu favor, diante de uma multidão. Quando a pessoa, ela se coloca de pé, ela determina e vai parte para aquilo o que ela quer. Essa história vocês já conhecem daquela mulher que sofreu há 18 anos com um fluxo de sangue, e ela propôs no seu coração: eu vou ter com esse Deus. E ela simplesmente, ela mentalizou, ela não pôde falar com palavras, mas ela falou, ela pensou: tão somente se eu tocar nas orlas da veste de Jesus, eu ficarei curado. Meu irmão, olha só que coisa linda. Ela não teve a oportunidade como aquele cego clamou: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus chegou perante: estou aqui, o que queres que eu te faça, Senhor? Eu quero ver. Nós temos que
que especificar, temos que falar com Deus. Eu não sei como tem sido a tua oração, se tem sido em pé, ou deitada, ou de pensamentos nessa noite, mas uma coisa eu sei, a mente ela não para. Ela não para, nós ficamos maquinando certas coisas. O livro de Filipenses, ele nos diz, Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos diz em tudo o que é. Quem sabe falar esse versículo de cor? Então vamos abrir a Bíblia. Filipenses capítulo 4, 8. Leia para mim, Hélio. Em tudo que é santo, será? Eu me esqueci no momento. Nisto pensai. Ocupai a vossa mente com aquilo que é bom. Leia para mim. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se algum for. Aleluia. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se há alguma virtude, se há alguma louvor, nisso pensai. Amém? Então os nossos pensamentos têm que estar voltados para todas essas qualidades em Cristo Jesus. Nós estamos orando a um Deus verdadeiro. Nós estamos cultuando nesta noite a um Deus que é poderoso. Nós não estamos diante de Maria, nós não estamos diante de um Deus feito por mãos humanas, mas esse Deus é poderoso. Vai me lembrar de algumas coisas que eu estava lendo. Esse assunto surgiu dentro da sala de DNA. Eu não me envergonho de falar, não, surgiu há uma semana, 2 semanas, quando a nossa irmã Eliana se levantou para perguntar quem leu a Bíblia. E muitas pessoas falaram a verdade, eu não li não. E eu vi uma preocupação muito grande na vida da nossa irmã Eliana, assim também como nós ficamos preocupados quando o crente vem para a igreja querendo uma bênção, mas nós não vamos receber bênção nenhuma se isso primeiro não for gerado dentro de nós. É como você ter um filho. Primeiro você tem que desejar, ou de repente você tem que formular como é que você quer o seu filho, porque Deus não vai te dar aquilo. A Bíblia diz que Ele concede o desejo do nosso coração. Ele diz bem claro, está aqui na palavra: ora, aquele que é poderoso para fazer, diga, o meu Deus é poderoso para fazer. Meu Deus é poderoso para fazer. Na verdade, de repente a gente fala mecanicamente, mas a gente não vivencia esta palavra. A gente não toma posse desta palavra. Meu irmão, eu não sei se depois de uma guerra, mas eu considero como bênção. Eu quero testemunhar hoje aqui. Eu quero testemunhar hoje aqui. Eu fiquei há muito tempo procurando apartamento para alugar, para comprar, e eu estava orando muito pouco. Muito pouco. Que pena que eu vim descobrir algo sobre a oração com tanto tempo de evangelho antes de comprar esse apartamento. Mas eu tenho certeza que este apartamento, Deus abriu essa porta mesmo na minha necessidade. Essa porta que Deus abriu, eu tenho orado o seguinte: Senhor, me dá condições de pagar as prestações antes de vencê-las. E Deus está me ajudando. Já venceu, mas já está paga. E não é um pouco barato. E eu tenho honrado a Deus, eu tenho feito uma nova aliança com Deus, porque eu quero testemunhar do que Deus está fazendo na minha vida. Eu poderia até contar um testemunho de alguém lá fora, assim como muitos crentes fazem, mas o que Deus vai fazer na minha vida, eu quero honrar, eu quero chegar num nível maior. Eu estou com sede de Deus, eu quero alcançar algo grande, ao ponto de eu abençoar pessoas, porque quando Deus nos abençoa, não é para nós gabarmos
de lista de arroz, de feijão. Aleluia. Nós queremos orar para Deus mudar colaboradores, cooperadores da sua obra, porque vivemos como crente, como eu vivia há algum tempo atrás. Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero poder subir e as pessoas poder ver as bênçãos de Deus sobre a minha vida, a provisão de Deus sobre a minha vida. E algum tempo atrás eu contei esse testemunho aqui. A gente presta serviço para uma grande empresa e eu passava no teleférico e falei: Senhor, eu quero trabalhar nessa empresa ali. Eu profetizei: Senhor, eu quero trabalhar naquela empresa. E quando Deus me colocou lá, eu me lembrei da minha oração, e eu estava dentro da empresa já com o uniforme e o teleférico passando. Eu falei: Senhor, eu orei lá de cima e eu hoje estou nessa empresa. Aí houve aí um roubo da Petrobras, aí mandaram vários carros embora. Vários carros foram desmobilizados e um foi o meu. E nós recebemos, fomos mandar embora. E depois de 3 meses, novamente, a empresa nos convida a retornar. E nós retornamos. E estamos lá glorificando a Deus. Muitas pessoas querem esperar para dar culto de ação de graça na sua vitória. Mas o culto de ação de graça nós temos que agradecer desde quando começa a luta. E quando termina-se, ao entender da vitória, quando você chama todo mundo para comer um bolo. Mas seria bom que já antes, vamos comer bolo toda semana, porque o adversário não vai entender nada. O investimento sobre as nossas vidas é 24 horas. De repente o plano de Satanás, do inimigo, era para nós não estarmos aqui hoje, mas eu dou graças a Deus e ofereço este culto ao meu Deus. Quantas pessoas foram, saíram, voltaram, e nós estamos aqui humildemente pedindo: Senhor, eu não quero sair da tua presença. Diga assim nesta noite: Senhor, tu és poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos e pensamos. Pega a palavra do Senhor Deus e lê aqui no rodapé e faz uma mensagem. O melhor pregador não é aquele que elabora o texto. O melhor pregador não é aquele que faz o esforço, um sermão maravilhoso. É ótimo quando nós preparamos algo, mas tudo isso se torna desastroso quando nós não colocamos a nossa vida no altar. O que mais vale para Deus é nós negligenciarmos a nossa carne, é nós dominarmos o nosso corpo. O que mais vale para Deus é o nosso sacrifício, porque a Bíblia diz, e ela deixa bem claro: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, lute contra a sua carne, luta contra os seus desejos. Vale lembrar, semana passada o pastor Roberto falou aqui que muitas vezes ele tem vontade, como um homem, como carne, que nós somos, de
contigo. Me lembra aqui que o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, as bem-aventuranças, ele termina no versículo 12 dizendo assim: porque assim foram perseguidos os profetas que vieram antes de vós. Eles foram perseguidos. Imagine, Daniel fez o que fez, mas foi perseguido. Elias, os homens de Deus foram perseguidos ao ponto de ser maltratados. E como hoje a Santa Ceia a gente vê Jesus padecendo lá na cruz, e aquele gesto dele até na última hora ele salvou, porque as pessoas olharam para ele assim: meu Deus, quando alguém padece pelo Evangelho, você está encorajando alguém. Quando você não revida, você está incentivando alguém, porque é diferente. O mundo hoje em dia, quando você pisa no pé, a pessoa já taca ali um soco, mas com crente é diferente. Pisa no pé, ganha um abraço, ganha um carinho. É isso que diferencia você do mundo. É você ser xingado e você vontade de retrucar e se colocar no lugar e falar: o Espírito Santo de Deus está comigo. E tem crentes hoje, eu não vou dizer que tem crente porque eu estou inserido também nesse meio. Quando eu estou pregando aqui, eu estou falando primeiro para mim. Hoje o Evangelho de Deus está um pouco mudado. O Evangelho é o mesmo, mas muitas pessoas estão aprendendo errado. Muitas pessoas acham que entra aqui e exige os seus direitos. Ser evangélico hoje em dia, muitas vezes, não é você exigir os seus direitos. O que Jesus fez? Jesus não tinha motivo algum para estar ali, mas tinha um plano de Deus. Assim como teve com Jesus, também tem um plano na sua vida para você salvar alguém através do seu testemunho. O plano de Deus ainda hoje está em percurso, mas Ele vai usar você para que as pessoas vejam. Eu li aqui na quarta-feira, Mateus capítulo 5, versículo 13, que diz: vós sois o sal da terra e a luz, e a luz, e a luz do mundo. Não pode o sal perder o seu sabor, senão ele nada mais presta para ser pisado e humilhado pelos homens. Mas lá na frente você vai encontrar um versículo assim, que para que as pessoas vejam o teu bom testemunho e através de você as pessoas glorifiquem ao nosso Pai que estás nos céus. Será que você tem levado alguém a glorificar a Deus através dos seus atos? Pense nisso, irmãos. A coisa é séria. Ser evangélico é lutar por um comportamento diferente, é lutar por algo que mesmo que você não queira fazer, mas que você venha incentivar alguém, é abrir mão de um direito, é abrir mão da sua razão. Aleluia. Muitas vezes ser evangélico é pedir a Deus: Deus, muda o meu comportamento. Eu não posso simplesmente falar, mas eu quero ver na hora, Senhor. Eu quero ver na hora da ação, porque homens de Deus foram colocados à prova, mas mesmo assim eles não cederam. Roberto estava falando aqui sobre Jesus está voltando e tem vários cristãos morrendo nessa hora. Tem uma morte, irmão, que eu achei a pior de todas. Não foi morrer queimado. Eu já vi pessoas sendo queimadas pelo Evangelho. Eu já vi pessoas antes seria eu ficar assim e vir cortar a minha cabeça para me morrer mais rápido. Mas eu vi o tipo de morte. Era uma gaiola de ferro. Colocaram os homens de Deus lá dentro e vieram num guindaste com essa gaiola de ferro, com os 6 homens de Deus, pedindo para ele negar, e eles não negaram. E o desespero daquele homem, aquela gaiola descendo dentro da água assim, e eles começaram a morrer afogados, irmão. Deve ser triste, deve ser horrível. E mesmo assim eles não negaram o nome do Senhor. Não estamos aqui para falar sobre hoje partidarismo, separação. Tudo isso tem, até mesmo na ceia do Senhor. A Bíblia diz que, capítulo 11 de 1 Coríntios diz que nisso não vos louvo, porque quando vos reunis, eu
eu sei, o apóstolo Paulo estava informado que dentro da casa de Deus tinha partidarismo, tinha divisão, tudo isso ele já sabia, desde lá no passado. Mas o Edilson que gosta desse versículo, mas é necessário que isso ocorra ou aconteça para que os que são sinceros se manifestem. E só pode se manifestar quem está enquadrado na palavra, só pode se levantar quem está diante desta lei do Senhor. É necessário que tudo isso aconteça. É necessário, porque está escrito, está se cumprindo. Mas é necessário que nós, no meio de um joio, sejamos um bom trigo, para que Deus olhe para nós e fique satisfeito com as nossas boas obras, para que nós venhamos salvar as vidas que estão agora. Os cultos dos lares irão voltar com mais ímpeto, né? Com mais força, com mais garra, com mais conscientização, com mais inteligência. Hoje, infelizmente, eu quero só falar, hoje é dia de salvação. Muitas vezes hoje não é dia de arrumarmos a nossa casa. Nós temos que pregar aqui Jesus. Dizer que Jesus, ele tem amor. Jesus, ele tinha um olhar de misericórdia. Jesus, ele nos diz que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus quando olharmos o pecador. O sentimento de Jesus era um olhar de misericórdia. Jesus, ele era o cara nos dias de hoje. Jesus, ele não só pregava, mas ele ensinava. O ministério de Jesus era de ensinar. No entanto, que quando ele escreveu o livro de Mateus, ele falou: Jesus subindo ao monte, assentando-se os seus discípulos ao seu redor, e Jesus abria a sua boca e os ensinava. Fala comigo, Jesus abria a sua boca e os ensinava, dizendo: bem-aventurados os mansos. Aleluia. Eu preciso ser mais manso. Eu preciso abraçar dessas qualidades que houve em Cristo Jesus. Eu preciso. Aleluia. Começa por mim. Eu preciso ser mais manso. Preciso atrair Deus com os meus comportamentos. Amém. São 9 horas. Graças a Deus. Que Deus, ele venha nos conscientizar, continue falando ao nosso coração através da sua palavra. Amém? Fique de pé nesta noite. Estarei passando para o Roberto. Mas antes assim, eu gostaria de perguntar nesta noite, se você veio entregar a sua oração nesta noite, peça com fé, não duvidando, porque a palavra de Deus nos diz que aquele que duvida se torna semelhante à onda do mar, mas aquele que pede crendo, esse recebe, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Carlos vai estar vindo aqui fazer uma música, né? Presta atenção em todos os anúncios que vai ser feito, para depois você falar: eu não fiquei ciente. Também ele vai estar fazendo os anúncios da semana aqui, né? Semanal aqui na nossa igreja. Amém? Salve mais uma vez a igreja da paz, Senhor. Amém. Programação semanal. Segunda-feira, culto de libertação às 19 horas. De manhã às 8 horas, matutino. Quarta-feira, às 8 horas da manhã, matutino. De noite, culto da família. Amém? Não faltem, é muito importante. Família é a base da igreja. Sexta-feira, pela manhã, 8 horas, matutino.
às 8 horas, doutrina, outra base que move a igreja. Às 7, sexta-feira, às 19 horas. Sábado, pela manhã, às 9 horas, consagração. À tarde, meio-dia, almoço. Daqui a pouco eu vou estar fazendo um almoço mais detalhado do almoço. À noite, às 7 horas da noite, culto infantil. Pedimos à igreja que possa colaborar conosco no culto infantil e possa trazer doações como doces, balas, pirulitos, para que possa nos ajudar a promover este culto infantil. Domingo, pela manhã, teremos ensaio às 9 horas da mocidade. Confirmado ensaio às 9 horas da manhã da mocidade. Às 3 horas da tarde, evangelismo. Às 5 horas da tarde, EBD. E às 7 horas da noite, culto público. Sábado, dia 10/6, teremos o cardápio por almoço: arroz, feijão, farofa, carré com couve. Teremos também arroz, feijão, farofa, costela com batata e agrião. E teremos também arroz, feijão, farofa, frango grelhado com salada. Também pedimos aos irmãos que nos ajudem também trazendo doações. Dia 15 de junho, feriado, quinta-feira, Dia com Deus. Em especial a mocidade. Estamos convocando a mocidade da Nova Aliança para dia 15, às 9 horas da manhã, Dia com Deus. Programação do dia 15. Às 9 horas da manhã teremos um café e logo após teremos um bate-papo jovem, aonde sentaremos e conversaremos de uma forma de bate-papo, de uma forma jovem, nova hoje em dia. Às 11 horas da manhã teremos a primeira palestra. Tema: geração inconformada. Quem será o palestrante desta primeira palestra será o diácono Elson. Ele estará falando deste tema, geração inconformada. Ao meio-dia teremos almoço. Pararemos ao meio-dia e teremos um almoço, daremos uma pausa e estaremos regressando para a segunda palestra com o evangelista Wellington. Ele estará falando do tema santificação. Após o evangelista Wellington estará falando, teremos uma dinâmica. Sentaremos e teremos uma dinâmica entre os jovens. Logo após a dinâmica, teremos às 4 horas da tarde a terceira palestra. Será com o pastor Walter. Ele estará abordando responsabilidade de pais e filhos. E neste momento, às 4 horas da tarde, convidamos todos os pais dos jovens a estar conosco nesta palestra, porque não tratará somente dos filhos, mas tratará também dos pais. Então pedimos que às 4 horas da tarde, todos os pais dos jovens estejam conosco nesta palestra, que tratará sobre pais e filhos. Logo após teremos oração e teremos às 5:30 da tarde um lanche para às 18 horas estarmos fechando o dia com Deus. Amém? Há mais alguma coisa a ser anunciada? Já anunciamos almoço dia de sábado. R$10 para almoçarmos lá em cima.
e R$12 para levar a quentinha. Amém? Amém. Assim, agradeço a oportunidade. As doações do culto, o sábado agora, das crianças. Procure a nossa irmã Viviane, a nossa irmã Quitéria, as irmãs que estão em frente. Pastor Deumani, traga ele aqui para ele fazer um termo. Nós estamos com algumas organizações aqui nos obreiros e nós queremos que nos demais cultos que seja dessa forma, com os obreiros lá embaixo e aqui em cima, só quem for dirigir. Amém? É para a gente vigiar, né? Porque nós estamos colocando em cima aqui do altar. Então, a partir de hoje, esse molde assim, os obreiros aí embaixo, até quem vai pregar embaixo, até nós conseguimos tratar com os obreiros alguns valores que é super importante na nossa vida. Faça os bons, amém? Quero dizer os irmãos obreiros, os irmãos cooperadores, aquele que não trouxe só a campanha do quilo, você tem até domingo para trazer. Então traga o seu quilo, porque estamos precisando de ajudar o seu irmão que está passando necessidade. Se você é crente de verdade, então doe o seu quilo para ajudar aquele que precisa. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor amado, por esse momento que passamos na Sua presença, ó Deus, e pela Sua presença conosco nessa noite, pela palavra que foi pregada através do Teu servo, e que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração, para não pecar contra Ti, ó Pai. Nos leve, Papai, em segurança para os nossos lares, os Teus servos vão pegar a condução, Pai, conduza em paz e segurança, quem tem seu veículo, vai na direção, dirija, Senhor, leve em paz e segurança, dá noite paz com revelação do céu a cada um, e uma manhã abençoada, Pai querido, para os teus filhos. Fica conosco, rogamos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus que sinceramente aguarda a vinda do Senhor todo dia. Amém.